Bom dia! Hoje é sexta-feira, seria nosso último dia de aula se a gente estivesse na escola, último dia da semana, e que a gente trabalharia matemática, certo? Matemática que tem tantos conteúdos, muitos, por isso que eu separei dois dias para matemática. A gente tem bastante coisas em matemáticas para ver. O trabalho de ontem, de geografia, eu vou deixar para corrigir na próxima quinta, que eu vou dar história, mas aí eu corrijo de geografia com vocês, tá bom? Hoje eu só vou dar matemática mesmo. Aí o que acontece? O trabalho que eu vou passar hoje para vocês fazerem, eu vou corrigir na próxima aula de matemática, que é terça-feira, certo? Eu corrijo e dou outra matéria, tá bom? Outra matéria de matemática. Então, abram aí a apostila de vocês na página 100, que a gente vai estudar as retas. É muito fácil essa matéria de retas, basta vocês prestarem atenção. Se esquecer, consulta a página 100, porque aqui explica tudo direitinho. Então, abre aí na página 100, que é o nosso próximo conteúdo que a gente vai estudar, que a gente vai estudar hoje são retas. Então, vamos lá? Na geografia, as retas são definidas apenas como conjunto de pontos. As retas são linhas que não fazem curvas e são ilimitadas e infinitas. Então, as retas, elas nunca acabam, são igual aos números, infinitos. Elas podem estar dispostas no plano horizontal, vertical ou inclinada. Hoje eu trouxe até um quadro para explicar para vocês. Então, ó, reta. Esses dois setinhas apontando, quer dizer que a reta ela é infinita, ela nunca vai acabar, entendeu? Ela continua sempre. Então, isso é uma reta, certo? Mas a reta, ela pode ser vertical, em pé. Lembra, gente? Eu acho que eu falei isso na outra aula de matemática, que eu acho que eu falei vertical, horizontal. Vertical, em pé. Vertical. Certo? Essa daqui de cima, ela tá deitada. Ela é horizontal. Essa aqui, então, é horizontal, essa reta. E a gente tem a reta inclinada. Inclinada, chegar um pouquinho pra cá, acho que dá pra vocês verem daqui. A inclinada. Ficou meio ruizinho pra vocês verem, né? A inclinada é essa aqui, ó. É a meio tortinha. Entendeu? Ela não tá nem em pé, também não está deitada. Essa é a inclinada. Ok, gente? Então, vamos recapitular? Devagar de novo, para vocês só decorarem essa parte, para depois a gente passar para os outros pontos. Reta, infinita, ilimitada. A setinha aponta que ela ainda continua, isso é uma reta. A reta, ela pode ter 3 posições: vertical, em pé, horizontal, deitada, inclinada, que não tá nem em pé. Deixa eu inclinar ela mais, para vocês verem a diferença. Inclinada, ok? Entendendo isso, a gente vai passar para o outro tópico. Continuando lá na apostila. Então, isso que falou aí das retas, representações das retas. Ela pode estar vertical, em pé, horizontal, deitado ou inclinada,
que é meio tortinha, não é nem em pé e nem deitada. As semi-retas podem ser encontradas dentro de uma reta. Semi-retas. Elas possuem um ponto inicial, mas não possuem um ponto final. Então, vamos lá? Diferença. Vou deixar até aqui, ó. Reta. Vou repetir para vocês. Reta é ilimitado, infinitas. Ela é ilimitada, ela continua. Isso aqui é uma reta. Uma semi-reta. Ela tem um ponto. Elas possuem um ponto inicial, geralmente representada por uma bolinha, mas não tem um ponto final. Ela continua. A setinha representa que ela continua. Isso a gente chama de semi-retas. Ok? Semi-retas. Entendeu? Olha a diferença, ó. Essas são infinitas, representadas pela setinha. É a reta. A semi-reta, ela tem um ponto inicial, que é representado pela bolinha, mas não tem um ponto final. Não tem um ponto, ela continua com a seta. Essa é a semi-reta. Show! Temos o segmento de reta. O segmento de reta, volta aí para a apostila de vocês. Um segmento de reta é a parte de uma reta que pode ser medida. Um segmento de reta é uma parte da reta que possui ponto inicial e ponto final. Então, ela é finita, ela começa e termina. Ela tem um ponto inicial e tem um ponto final. Essas são segmento de reta. Segmento de reta. Então, reta infinita. As setinhas representam que elas continuam. A semi-reta, ela tem um ponto inicial, a semi-reta, mas não tem ponto final. Ela continua, ela segue. O segmento de reta, ela tem um ponto inicial e o ponto final. Ok, gente? Acho que deu para entender, né? Duas retas são concorrentes quando elas possuem apenas um ponto em comum. Quando o ponto de encontro forma um ângulo de 90, essas retas também são chamadas de perpendiculares. Vamos lá. Outras explicações sobre a reta. As retas, elas podem ser concorrentes. Olha, elas se encostam aqui. Então, essas retas, elas são... Deixa eu botar aqui a setinha para vocês saberem que a gente está falando das retas. Sempre as retas vão terminar com a setinha no final. Essa reta é concorrente. O que é uma reta concorrente? Elas se encostam. No caso, ela se encostou aqui. Quando elas se encostam desse jeito aqui, elas formam um ângulo. Um ângulo que a gente fala que é perpendiculares. Perpendicular. Que é um ângulo de 90 graus. Tá, gente? Perpendicular. Tá? Ela pode formar outros tipos de ângulos. Obtuso, ângulo reto. Mas no caso aqui, a gente só vai estudar, no caso, esse ângulo de 90 graus, que aí faz ela ser perpendiculares. Palavrinha que não sai. Ok? Quando as retas não se esbarram, não se encontram, as retas não se encontram, elas são chamadas de paralelas. Dá uma olhada nisso aqui. Viu? Pode ser tanto. Eu acho que não tá dando para vocês verem as deitadas, ó. Paralelas, não se encostou. Aqui elas estão vertical, ó, em pé. São paralelas. Essas daqui, horizontal, também são
paralelas, elas não se encostam. Paralelas, uma do lado da outra. Tá bom, gente? Deu para entender? Eu vou deixar para vocês a página 101 e a página 102 para vocês fazerem sozinhos, de acordo com a explicação que eu dei. E na terça-feira eu volto corrigindo, tá ok, gente? Não vou ajudar vocês a fazerem, não. Vocês vão fazer sozinhos. Eu acredito que nem precisa ajuda da mamãe e do papai para fazer, não. Vocês conseguem fazer sozinhos. Vamos só recapitular? Recapitulando. Vocês podem até fazer aí no caderninho de vocês. Reta. Reta infinita não termina. Com as duas setinhas no início e no final, no início, tanto faz. Isso é uma reta. Uma semi-reta. Semi-reta. Ela tem um ponto que inicia e não tem um ponto no final. Ela continua, ok? Isso é uma semi-reta, tá? Elas podem ser encontradas dentro de uma reta, com ponto inicial, mas não possuem ponto final, elas continuam. Isso é semi-reta. E por último, a gente aprendeu segmento de reta. Segmento de reta. Segmento de reta. Deu para ver aí? Segmento de reta. Segmento de reta tem um ponto no início, tem um ponto no final. Ok? Tem início e fim. A semi-reta tem início, não tem fim. A reta infinita. Ok? Pode até anotar no caderninho se quiser, para responder lá a questão da 101 e da 102. E por último, são as retas concorrentes e paralelas. Sendo que, quando elas são concorrentes, elas se chocam, tá, gente? Setinhas, que são retas. Quando elas estão assim, dessa dimensão, elas formam um ângulo de 90 graus. E são chamadas de perpendiculares, tá? Se tiver assim, ó, vou botar assim mais ou menos, quer ver? Aqui, elas são concorrentes, certo? São concorrentes, mas não são perpendiculares, porque, ó, não forma aquele ângulo de 90 graus. Nem aqui forma, nem aqui não forma. Ela só é concorrente, não é perpendicular. Agora, quando elas estão com esse ângulo assim, nessa posição, aí são perpendiculares. Ângulo de 90 graus, certo? Então, se encostou, tem um ponto comum concorrente. Não se encostou, tá uma do lado da outra, aí não importa se está em pé, se está deitado, paralelas, certo? Outra coisa, vertical, horizontal, inclinado, meio tortinho, tá ok, gente? Então, ó, bom final de semana para vocês. Fiquem com a página 101, 102 para vocês fazerem com calma. Segunda-feira é português, eu volto com vocês, mas eu vou corrigir esse trabalho somente na terça-feira na aula de matemática, tá bom? Aí a gente reforça de novo, fixa de novo os conteúdos das retas, tá bom? Para quem ainda restou alguma dúvida. Um beijo, bom final de semana para vocês, fiquem com Deus e até segunda.